Então, pessoal, esse aqui é um vídeo relacionado ao mapa de eletrônica analógica, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês o que está sendo pedido, né? Então, ele dá um enunciado ali, né? Um engenheiro, ao projetar circuitos eletrônicos, deve prever a fonte de alimentação que irá suprir a potência suficiente aos componentes de suas malhas, mantendo constante a tensão de trabalho, para que possam desempenhar funções conforme esperado, tá? Então, essas tensões elas podem variar ali, igual ele comenta, de 3,3 volts até 12, né? E muito mais além. Daí ele pede, né, eliminando isso tudo aqui, ele traz para nós um exemplo de uma fonte simétrica, tá, com filtro, com resistores e tudo mais, né, entrada de tensão, saída de tensão, e afim ele pede daí o objetivo do exercício, né. Então, por esse motivo, a concepção de uma fonte de alimentação é tão importante para a bancada onde o engenheiro realiza e testa seus projetos. Então, agora entra a atividade de mapa. Então, qual que é a ideia da atividade mapa? É projetar uma fonte de alimentação linear com as seguintes especificações. Então, a gente vai projetar uma fonte, né, que vai entrar uma alimentação lá CA e vai sair as tensões com que a gente precisa, tá? Então, a primeira, né, vai ser uma saída variável. Então, vou ter uma saída variável ali de 0 a 30 volts e que ela demande pelo menos 1 ampere ali, tá? Que ela aguente, né? A gente vai ver nas simulações lá como que a gente faz para ver se ela vai aguentar esse 1 ampere. Uma saída fixa de 5 volts e 1 ampere também, tá? Saída simétrica de 12 volts e menos 12 volts, tá? E com 1 ampere também. Então, todas as saídas devem ser reguladas por um circuito integrado usando reguladores de tensões. As tensões devem ser oriundas de um único transformador com enrolamento secundário, sendo um enrolamento para as fontes de tensão variáveis e de 5 volts. Então, o que a gente vai ter que ter? Uma fonte do transformador, a gente vai ter que pegar uma saída que vai alimentar a nossa fonte de 0 a 30 volts, e dessa mesma saída a gente vai ter que fazer um processo de decomposição e usar para a fonte fixa também de 5 volts. Daí a outra saída do nosso transformador, daí a gente vai usar para a nossa saída de mais 12 e menos 12 volts, tá? Deve haver proteção contra curto-circuito com fusível antes do estágio de retificação de cada um dos enrolamentos secundários. Um conector deve reunir todos os sinais de entradas e saída do circuito, tá? Então, lá no final, lá no último vídeo, a gente vai ver como que a gente estipula esses fusíveis, tá? Então, aqui a gente vai para a simulação. Eu vou estar utilizando esse software aqui do Multisim 4.2. Quem não tem, pode estar baixando. Eu deixei aqui. Você joga lá no YouTube mesmo, né? Baixar Multisim craqueado 4.12, 4.2, ele vai trazer vários vídeos. Eu baixei por esse aqui, ó, pelo segundo. Então você entra lá, ele vai ensinar como você acessar o link para baixar, ensinar a craquear o software, tá? Então vocês podem estar baixando por aqui. Ou, né, no exercício não fala nada se você pode fazer à mão ou não. Então ele deixa em aberto. Se vocês quiserem também estar fazendo o desenho esquemático que eu vou desenvolver aqui à mão, também eu acredito que possa ser válido também, tá? Então, primeiro de tudo, vamos lá colocar a nossa alimentação ali. Aqui a gente vai em Power Source e vamos colocar aqui AC, né? O que é esse AC? É uma alimentação de corrente alternada, que é como, por exemplo, se fosse uma tomada nossa, tá? E depois disso aqui a gente vai colocar um transformador, né? Bom, eu posso digitar aqui, eu posso vir aqui em All Group, e aqui eu posso digitar transformador. Ó, transformer, tem esses dois, ó, o transformador normal e o transformador com duas saídas, que no nosso caso precisa ser esse aqui, tá? No exercício ele pede um transformador só, então a gente precisa ter duas saídas, né, que são duas bases de fontes, tá? Então, o que ó, vai acontecer? Vamos efetuar a ligação dessa fonte aqui, tá? Então aqui nesse transformador ele está entrando 120 volts. E a saída a gente tem que definir, tá? E a definição a gente faz em relação ao transformador, tá? Então aqui nesse caso, nessa relação do primário para o secundário, no nosso caso aqui precisa ser 4. E aqui eu já vou limitar também a
corrente do secundário aqui para 50, esse aqui também para 50, para não ter problema ali, tá? Beleza, estipulei aqui. Vamos ver se eu consigo medir aqui a tensão. Mais uma aqui. Vamos ver se dá certo a simulação. Aqui, por que está pegando dessa forma? Porque é uma corrente alternada, você está vendo? Aqui ele está variando lá de menos 30. Então aqui ele vai de menos 120 a mais 120, essa variação. Tá? E aqui a gente consegue pegar o valor de pico a pico, que é 113 volts, tá? Mas a gente aqui não consegue ter uma medida tão concreta. Vamos ter que excluir aqui. Vamos tentar colocar um multímetro para ver aqui. Vamos ver se a gente consegue ver com um multímetro. Ó, aqui é corrente alternada ainda, né? Ó, então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou gerando 120 volts, ele está passando pelo meu transformador. Aqui eu estou pegando o mais 127, né, que é o positivo do meu transformador, e aqui o neutro, tá? Então aqui eu estou pegando 29 volts. O que isso está querendo dizer? Esse transformador, para mim, ele está transformando de 120 para 30 volts em corrente ainda alternada. A corrente está alternada, tá? Vamos colocar um outro aqui para vocês conseguirem identificar o 120, que agora aqui ele não oscila, né? O multímetro ele consegue pegar de forma contínua, ó, 120 volts, tá vendo? Então aqui está girando 120 volts e aqui ele está transformando para 29 ou 30 volts de corrente alternada ainda, tá? Então o que esse transformador está fazendo? Ele só está baixando a nossa tensão, tá? Para limitar, para a gente poder estar fazendo os estudos ali. Então o que a gente precisa fazer agora? Vamos colocar um retificador com diodos. Então a gente vem aqui, os básicos. Aqui diodos mesmo. Cadê os diodos? Diodo. Aqui, ó. Então aqui ele já traz para nós a ponte retificadora. Ó. Ele tem vários tipos, tá? Vamos pegar essa primeira mesmo aqui e vamos colocar ela aqui na frente. Tá? Então o que essa fonte ela vai fazer? Ela vai transformar para nós aquela corrente alternada, né, no tempo. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês aqui com o osciloscópio. Ela vai transformar essa fonte de corrente alternada em uma fonte de corrente contínua. Tá? E como que eu ligo essa? Tem alguns exemplos no Google, se vocês tiverem mais curiosidade, ou nunca tiverem visto, né? Na aula o professor explicava bastante sobre isso, mas aqui a gente vai fazer direto para também não ocupar muito tempo, tá? Então ele tem a regra porque o diodo ele não conduz na forma negativa da onda. Então aqui como a gente tem uma jogada de 4 diodos, ele limita aquela corrente, a ondulação para ela não ir para negativa. Então ela não vai oscilar mais de menos 120 até mais 120. Os diodos eles vão cortar, tá? Então ele vai conduzir só na forma positiva lá. Eu vou mostrar para vocês daí no nosso osciloscópio ali, como que ele vai funcionar, tá? Então eu ligo a parte de cima no positivo aqui, né? No 30 volts, que está girando 30 volts aqui, e no de baixo eu ligo no neutro, tá? E esse cara aqui eu aterro daí no final. Depois eu pego o aterramento ali. E aqui na saída a gente vai pegar um capacitor. Para que o capacitor? Eu vou fazer o circuito ali para vocês identificarem com e depois sem o capacitor, para vocês verem a importância do capacitor. Ó, tem dois tipos também, tá? Esse é o eletrolítico e esse aqui, desculpa, esse é o eletrolítico e esse aqui é o normal. A gente vai usar o eletrolítico aqui. Na verdade, no circuito a gente vai usar os dois, só que agora, na parte de retificação, a gente vai estar utilizando o eletrolítico. Tá? Então vamos tentar ligar o osciloscópio aqui para ver o que acontece. A gente precisa também de um aterramento agora. Básico. Aqui, source. Precisamos do ground. Beleza. Então vamos puxar um osciloscópio aqui para vocês entenderem. Ó, vamos pegar aqui a forma de onda primeiro, para vocês entenderem como que funciona esse cara. Ó.
continuando. Ó. Então aqui para vocês verem que ele está oscilando, ó, de menos 120 a mais 120. É uma oscilação que através do osciloscópio a gente consegue enxergar, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ver como está sendo gerado agora aqui na saída. Se dá para fazer assim, eu não lembro se dá ou não. Mark D. Ó, aqui você está vendo que ele não está mais oscilando para o lado negativo. Ó. Ele fica pulsando só na forma positiva, mas mesmo assim ele está pulsando lá de 30 volts, que é a tensão que a gente está tendo, até zero. Tá vendo? Só que o zero para nós é uma problemática também. Então o que a gente utiliza aqui para ele não ficar igual essa minhoca viva aqui? A gente vai colocar agora um capacitor. Tá? A gente coloca o capacitor na saída dele aqui e a terra também é a outra saída dele. Vamos ver como que ele vai se comportar. Vocês verem que legal. Olha, tá vendo que agora ficou contínuo. Tem ainda uma variaçãozinha ali? Tem, mas é muito pequena, tá? Então o que o capacitor faz nesse caso aqui, ó? O capacitor nada mais é que um equipamento que é carregado, né? Então ele carrega quando ele tem energia nele, tá? Ele forma uma fonte de energia e quando o sistema precisa de energia, ele descarrega. E lembra lá que o que ele fazia? Ele dava um pico e caía zero. Dava um pico e caía zero. Isso de forma contínua. Ele ficava indo para 30 volts e zero. 30 volts e zero. O que o capacitor faz? Quando ele ia a 30 volts e ia cair para zero, o capacitor ele descarrega aquela energia que tem dentro dele e ele continua reto. Depois carrega de novo e isso fica constantemente contínuo, sem ocorrer aquela variação, tá? Então esse capacitor ele faz o papel do filtro, é um filtro capacitivo. Então é por isso que a gente coloca esse capacitor na saída. Então aqui a gente tem, né, igual a gente fez ali, a gente tem a nossa fonte de corrente alternada, 120 volts, passou pelo nosso transformador, transformou em 30 volts, passou pela nossa ponta retificadora de diodos, transformou agora de corrente alternada para corrente contínua e colocamos um capacitor de filtro que estabilizou a nossa tensão. Pronto, a nossa base do nosso projeto da fonte de 5 volts está feita. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar, né, os outros processos para ver como que ele vai se comportar. Primeiro momento eu vou fazer para vocês identificarem a fonte reguladora de 5 volts. Tá? Mas tem uma problemática. O professor ele pede que eu decomponha essa tensão aqui de 30 volts para uma tensão pelo menos ali de 12 volts. Como é uma fonte de 5 volts, né? Ele falou, não, dá para fazer com 30 volts e realmente dá. Nas simulações que se a gente fizesse, dava para fazer. Porém, ele exige que essa tensão de alimentação da nosso regulador ali seja pelo menos 12 volts, tá? Então, puta merda, e agora como a gente faz, né? Vamos colocar aqui um resistorzinho. A gente nada mais, nada menos, vamos usar o tal do diodo Zener. Aqui achei o resistor. Tá? Então coloquei aqui o resistor de 1K e vamos achar o nosso diodo Zener. O diodo Zener nada mais, nada menos, ele vai regular essa tensão nossa da forma que a gente queira, tá? Então, ó, você está vendo que está 5 volts aqui. O professor sugere, ele pede, na verdade, que seja pelo menos 12. Então, vamos colocar 12 aqui. E o que isso vai rolar aqui agora? A gente vai fazer essa interligação aqui. Ó. E daqui a gente aterra também. Tá? Então, vamos ver aqui. Vamos pegar um multímetro e vamos ver quanto que está saindo aqui. Ó. E aqui a gente pega no negativo. Ó. Quer ver? Vamos fazer antes. Vamos colocar esse aqui também para vocês entenderem como que tá, o que está acontecendo. Ó, pegar aqui antes, né, do diodo Zener e depois do diodo Zener ali no meio, na saidinha dele aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ah, não, ele já está retificando através do diodo ali já. Aqui é negativo, positivo, aqui, ó. Então tá certinho, ó. Peguei aqui em corrente contínua e aqui também em corrente contínua, ó.
Então, antes da nossa fonte ali com o diodo Zener, ele está gerando 27 volts. Ó. Então, na saída da ponte retificadora com o filtro, está gerando 27 volts. Mas como lá o professor ele exige que seja pelo menos 12 volts, o que a gente faz? A gente faz uma ponte com o diodo Zener e com um resistor de 1K. E no meio dele a gente consegue ter o positivo da nossa alimentação ali. Ó. Então, aqui ele está gerando 12 volts. Então, é dessa forma, com essa estratégia que a gente vai desenvolver aí. Tá? Então, vamos fechar aqui. Show de bola. Show de bola. Vamos deixar esses multímetros aqui, capaz que a gente use mais pra frente. Pra ver. Tá, agora então o que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o regulador de tensão. Tá? O professor também ele sugere lá alguns reguladores, né? E eu vou pegar esse LM7805. Ah, tá, tem que jogar aqui no algoritmo. LM7805 KC, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Então esse cara aqui ele serve para fazer esse regulador aí de 5 volts. Tá? Vocês podem ver no datasheet, eu vou disponibilizar para vocês no arquivo em Word lá também os datasheets. Só o esquema de ligação ali para vocês verem de onde que eu tirei, não tirei isso do nada. Então se você jogar esse LM7805 no Google e escrever datasheet, ele vai trazer todas as formas que você pode fazer as ligações dele. Tá? Então essas ligações que eu estou fazendo aqui eu não tirei da minha cabeça. Tem toda uma parametrização lá que é feito. Tá? Então aqui, isso que eu vou desenvolver agora, igual eu falei para vocês, está no datasheet lá. Tá? Se tiverem alguma dúvida, só dá uma olhadinha lá. Então aqui também um capacitor eletrolítico de 0,33 micro. Então tem que colocar o Uzinho ali. Tá? Opa, aqui não, aqui é 2200, cara. Ué, não, entendeu? 2200 micro. Ué. Aqui, ó, 2200 micro. Beleza? Então é essa porque a gente está falando em filtragem, né? Tem que ser pelo menos, o professor fala que tem que ser pelo menos um de 2200. Ele dá, você pode colocar mais se quiser aqui, até 4000, tá tranquilo, tá? Então vamos alimentar aqui esse cara com 12 volts que a gente retificou ali, certo? Esse cara a gente liga aqui para baixo e aqui a gente pode ligar também no negativo ali, tá? Esse cara, o como também a gente pode ligar no negativo, tá? E aqui na saída também a gente tem que ter, conforme o datasheet, a gente tem que ter um, aqui eu coloquei errado também, coloquei no nome dele, aqui é 0,33 micro, tá? Aqui a gente precisa ter esse cara para retificar e não deixar que nenhuma corrente, por exemplo, do nosso sistema volte e ocorra um curto-circuito aqui no nosso sistema. Por isso que tem que ter esse capacitorzinho na saída aqui, tá? E agora a gente vai ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos colocar um multímetro aqui, um aplicador de uma canetinha de tensão aqui e vamos ver o que se vai gerar para nós os 5 volts mesmo ali. Olha que interessante, ó. Então, para nós, vamos correr o circuito novamente. Gerou 120 lá da nossa fonte, numa tomada, por exemplo, passou pelo transformador, tá? Nessa perninha do transformador ele está gerando 30 volts, corrente alternada, passa pela nossa ponta retificadora, aqui ele gera, lembra lá? 30 volts, 27 volts de corrente contínua, através do filtro, né? Passando pelo nosso resistor e pelo nosso diodo Zener, aqui ele está gerando 12 volts. Ó. Desse 12 volts a gente alimenta daí o nosso regulador de tensão com os nossos filtros capacitivos aqui também desse regulador, tá? Então na saída do regulador, ó, olha que interessante, está saindo 5 volts, ó. 5 volts contínuo. Beleza. Então o nosso primeiro fonte reguladora a gente desenvolveu. Nos próximos vídeos a gente vai estar desenvolvendo daí a fonte de 0 a 30 volts e no outro final a gente vai estar desenvolvendo a fonte de menos 12 até 12 volts. Daí, desculpa, lá no último vídeo a gente vai estar desenvolvendo daí, colocando aqui os fusíveis de proteção em cada enrolamento. Ó. Então aqui é um enrolamento nesse de cima e aí nesse do meio é outro enrolamento. Tá? Então a gente vai ter que projetar um fusível para esses dois enrolamentos aqui. E o de baixo é o neutro. Tá? Então esses dois enrolamentos a gente vai precisar lá no final. A gente vai ver qual que é a corrente, qual que é a corrente máxima do circuito e vamos ter que projetar um fusível de proteção. Tá? Então para vocês verem aqui que deu certinho, né? E
Igual eu comentei, vocês podem estar realizando à mão também, eu acredito que não vai haver problema, senão o professor teria comentado. Mas se vocês quiserem desenvolver no software para fazer uma coisinha mais bonitinha, recomendo daí para vocês entrarem aqui, baixarem, é bem tranquilinho de instalar, tem um vídeo tutorial ensinando, né? E fica à disposição de vocês, tá? Então, até breve, até o próximo vídeo, até mais, pessoal.